Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre algumas regiões vitivinícolas do Brasil. Na realidade é um apanhado bem geral de várias regiões que nós temos no Brasil, inclusive algumas menos conhecidas, para que a gente possa ter um panorama do que é a produção de uvas, principalmente voltadas a vinhos no nosso país. Essa apresentação, a maior parte dela, alguns dados são atualizados por mim, mas foi uma apresentação do Grupo Miolo, que inclusive leva o nome do Adriano Miolo, a quem eu agradeço e deixo os créditos. Esses dados, para a gente ter uma ideia, eles devem ser ali de 2014. A gente tinha aqui um total de produção de uva de 90 mil hectares, com 40 mil para uvas de mesa, 50 mil para industrialização, suco, vinho, ah, espumantes, vinagre e tudo mais que é usado como industrialização. E em toneladas, 1.400.000 toneladas, dessas 700.000, ou metade disso aí, para uvas de mesa e outra metade para industrialização. 50 milhões de litros de vinhos viníferas, 10 milhões de litros de espumantes, 300 milhões de litros de vinho de uva híbrida e americana, em resumo, vinho comum. Veja que é uma cachapante maioria do que a gente produz. Se a gente fosse cuidar apenas aqui vinhos em relação ao que a gente tem de americanas e de viníferas, a gente está falando de uma relação de 6 vezes mais, né? 1 para 6. Suco de uva americana, 150 milhões de litros. Brand, que é aquilo que a gente chamava erroneamente de conhaque, 1 milhão de litros. O 15º maior produtor mundial de vinho e o 8º maior produtor mundial de uva de mesa. Esse produto é muito importante na nossa realidade e desde antes de que o Nordeste produzia uva de mesa. O Sudeste já fazia e mesmo o Paraná, nas regiões mais quentes, já tinha uva de mesa como um produto importante, oferecido em épocas estratégicas em que era necessário. Isso aqui são dados atualizados, são aqui de 2018, e 2018 é o dado mais atual que se tem. É um estudo do final de 2019, da Embrapa. A gente tem hoje uma área com videiras de 75, praticamente 76 mil hectares. Tá? Essa área tem uma baixa, 2,7% de redução. E essa redução basicamente se dá por uma forte redução de área no sul. A gente teve aqui uma redução de 3,45% em relação ao ano anterior, sendo que representa em 2018 o total de 73% do que se tem de área cultivada. É importante saber que área cultivada não significa produção de uva. A gente pode ter, quando a gente tem um dado de área cultivada, tem vinhedo que não entrou em produção, recém-implantado e tudo mais. Inclusive não tem uma relação direta, como é o caso das regiões de clima tropical, em que é mais comum ter mais que uma produção por ano. E aí, nesse caso, basicamente, a gente dobra a participação da região. Rio Grande do Sul ainda respondendo por 85% do total de área, tá, de videiras da região sul, 62% do Brasil, e com um decréscimo de produtividade. Esse dado é importante, mais do que a produtividade em uva, porque ele te diz o que está sendo feito, sabe? A viticultura está expandindo ou está retraindo. Porque entre a produção pode variar ano a ano e não necessariamente está relacionada com diminuição de área cultivada. Pode ser situação climática e tudo mais. Paraná tem uma queda de 13, 14% na sua área cultivada e Santa Catarina tem um aumento de 0,5% na área cultivada. É importante a gente perceber que Santa Catarina é um lugar que está aí com bastante regiões novas, né? ou sobretudo a Serra Catarinense como destaque, com várias cidades se despontando. E a gente vai ver que parece que tem sido a tônica do crescimento de vinhedos no Brasil, as regiões novas. As regiões antigas, inclusive, experimentam alguma retração, as novas apresentam algum crescimento. A gente não tem ainda exatamente como prever o que reflete, o que esse crescimento reflete na produção de vinhos,
mas provavelmente esteja atrelado aí a uma vontade do consumidor de experimentar esses vinhos dessas regiões. Também é importante saber que toda vez que você lança um vinhedo novo, naturalmente, né, uma nova vinícola com um novo vinhedo vai aumentar a produção. Isso não até chegar a um determinado patamar, ou seja, esses dados ainda são crus para se analisar. O Sudeste representa em torno de 11,5% da produção da área cultivada com uvas, sendo que a maior parte é uva de mesa e a maior parte é em São Paulo. Agora tem um outro que também é um estado que está apresentando aí decréscimo da área cultivada, 2,6 em relação a 2017, em que pesa que a região, respondendo a 11,5% do total de uva cultivada no Brasil, teve um acréscimo de 1,36%. Aí a gente precisa entender o porquê. Não tinha dado do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem apresentado crescimento de áreas de cultivo, sendo até uma novidade, em que pese que o Espírito Santo já tinha uma viticultura colonial, vamos dizer assim, praticamente como era a do Rio Grande do Sul, em função de imigrantes italianos. Mas o dado mais interessante, Minas Gerais, que tem despontado como uma nova região vitivinícola, com vinhos de colheita de inverno, de excelente qualidade e alto valor agregado, um aumento de 33%. Ninguém teve esse aumento no Brasil. O Nordeste está respondendo por 15% da área, mas veja só, 15% da área, não da produtividade. Né? A gente vai mais adiante ver, porque a maior parte do vinhedo do Nordeste produz minimamente 2 vezes por ano. Isso se reflete numa produção, numa produção de uvas muito maior. Com um incremento de 1,36% da área plantada, sendo que Pernambuco tem ali praticamente 9 mil hectares, com a redução de menos de 1% em relação a 2017. E a Bahia, com uma redução de 3,3% aí da área cultivada. Aqui em relação aqui sim, dado de produtividade de uva, tá? O Brasil produziu em 2018, 1.592.242 toneladas. Isso significou uma redução de 5,22% de uvas produzidas em relação a 2017. Só que é importante lembrar que 2017 foi uma safra recorde, ou seja, provavelmente os dados não seriam positivos. Às vezes a gente olha e entende que tem uma produção muito expressiva, mas essa produção não significou vinhedos sendo extirpados, mas sim um ano recorde acabando ofuscando o próximo ano que não foi tão grande. É importante dizer que 2018 foi a safra apontada até a safra de 2020 como a melhor safra do Brasil, superando 2005, que superou 2002, que superou 99. Aí, nesse sentido, a safra de 2018 não produziu tanto em quantidade, teve inclusive problemas climáticos, teve quebra em produção, mas produziu com ótima qualidade. A região sul desse total representa 59%, com uma queda aí de 13% na produtividade. Só o Rio Grande do Sul praticamente produziu metade das uvas produzidas no Brasil. Ainda assim, teve uma redução de 14% do volume produzido. Santa Catarina teve uma redução de cerca de 7%. E o Paraná teve um aumento de 4%. Importante lembrar, o Paraná produz sobretudo uvas de mesa. O Sudeste responde por 9,25%, tendo uma redução de quase 2% do que foi produzido de uva em relação a 2017. Sendo São Paulo o maior produtor para uvas de mesa, tá? Esse dado, sobretudo, reflete a produção de uva de mesa. A produção de uva para vinho lá é ainda pequena, tá? Em crescimento, mas não é o que faz esse dado efetivamente ser diferenciado, ser alto. Reduzindo em relação a 2017 3,6%.
Minas Gerais aumenta praticamente 21% da sua produção de uva em volume. Isso é um dado bastante importante. É importante lembrar que Minas também tem uvas de mesa e uva comum, inclusive para vinho, mas Minas tem tido aí um destaque como um produtor de vinho. E o Espírito Santo aparece com uma queda de 14,36% na produção de uvas. O Espírito Santo pouco se fala, mas é uma região que tende a aparecer. Tem produtores, tem regiões boas, inclusive, tem regiões produtoras de café que provavelmente tem um bom encaixe para a produção de uvas. Seria uma aposta interessante. E o Nordeste representa 31%, ou representou em 2018, 31% da produção total de uvas. Aí a gente tem que voltar um pouquinho e olhar aquele dado que ele parece super estranho, mas como assim? O Nordeste tem 15% do vinhedo e 30% da produção, dá quase que o dobro. Pois bem, vejamos que a produção no Nordeste praticamente acontece, na maior parte das vezes, 2 vezes ao ano, e é claro, isso aí reverbera em um dado mais pujante em produção de uva em volume. Desse total aí, Pernambuco tem 423 mil toneladas e a Bahia 75 mil toneladas. Mas Pernambuco tem um crescimento aí de 9%, um crescimento relevante em relação a 2017, e a Bahia 47%. Só que esses dados da região Nordeste, eles são importantes de a gente pensar porque a quebra de safra assim, no Nordeste é menor, a produção é mais parelha, o clima é mais previsível e se tem uma colheita estável, se tem um rendimento em uva estável, ou seja, provavelmente é um crescimento neto, um crescimento líquido de área plantada e consequentemente de aumento de produtividade. Vamos lembrar que teve uma certa diminuição na área plantada, só para eu argumentar aqui. Mas de fato que essa produção maior, eu quis dizer que como ela reflete muito fielmente uma produção perene, provavelmente a gente tem um acréscimo em produtividade de uvas, advindo aí de aumentos anteriores de vinhedos. A produção nacional de uvas para processamento foi de 818 mil toneladas, mil quilos não era quase nada, respondendo aí por 51% do total, e o restante, claro, para uva in natura, ou seja, praticamente metade do que a gente consome no Brasil, uva in natura, metade do que a gente consome no Brasil, vinho para processamento, uva para processamento. Processamento aí, todos os produtos que não que usem uva processada, que não seja uva para consumo in natura. E aí tem que olhar que esses dados são importantes do ponto de vista de que o Sul produz a maior parte dessas uvas para processamento, Sudeste e Nordeste a maior parte das uvas para consumo in natura. Bom, a gente passa a falar sobre alguns terroir brasileiros. A gente tem diversas regiões vitivinícolas no Brasil. Aí algumas que inclusive não estão aqui porque elas são mais novas e têm despontado, e cada tanto a gente descobre algumas iniciativas individuais. Tem um livro da Maria Amélia Duarte Flores, feito pelo Ibravin, que ele é extremamente interessante porque ele não se importa muito com estatísticas, ou seja, ele mostra tudo o que tem de enoturismo no Brasil. E aí a gente descobre que muitos lugares têm, nem que seja uma vinícola, e que normalmente onde essa vinícola está, é uma atividade turística, é uma atividade relevante para atrair pessoas. Mas a gente tem, aí como maiores e consolidadas regiões, o Vale de São Francisco, Planalto Catarinense, Campos de Cima da Serra, que é praticamente a continuidade do Planalto Catarinense, só que no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, região tradicional, aí, com Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, os vinhos de Altos Montes e Farroupilha, a Serra do Sudeste e a Campanha Gaúcha.
Importante fazer uma reflexão aqui, que se nós falássemos em 30 anos atrás, a gente ia ter, assim, como regiões para a produção, aqui se referindo à produção de vinhos, né? Se a gente falasse sobre isso há 30 anos atrás, a gente ia parar basicamente aqui. Aqui estava começando a ser uma região importante para vinho. Ou seja, se falar em 50 nada existia, só a Serra Gaúcha. É importantíssimo a gente pensar nisso. A nossa produção é recente mesmo na Serra Gaúcha, a gente tem ali pouco mais que 100 anos dos imigrantes chegando no Rio Grande do Sul, e de viticultura mesmo está em torno aí de 100, 110 anos, com eles estabelecidos e produzindo vinho de alguma forma relevante. E é mais novo ainda a diversidade do Brasil. A gente está falando aí de 30 anos, e os mais recentes ainda a gente está falando de 20, 10 e mais recente, 5 anos talvez. Deixa eu dar início aqui pelo Vale de São Francisco, e aquela típica foto, né, de um lugar que é plano, ensolarado, bastante... é praticamente um clima californiano. 8 graus de latitude sul. Se olhar esse dado, ninguém plantaria uva há 50, pouquinho mais, há 70 anos atrás, ninguém plantaria uva. Todo mundo olharia a enciclopédia e ia dizer, de jeito nenhum, não tem como plantar uva nesse lugar, não tem água, não tem, tem chuvas mal distribuídas, mas vale lembrar, né, que onde a gente tem algo enorme e caudaloso chamado Rio São Francisco, a vida se torna possível. Não só possível, quanto importante. Então, a produção de frutas no Vale do São Francisco é tremenda, é importantíssima, é muito voltada também para exportação, que traz um bom rendimento, e assim a gente passa a ter uma região que não se tinha nada e que era tida inclusive como problemática para o desenvolvimento do Brasil e que acaba sendo aí um dos polos de desenvolvimento. A paisagem a gente bem sabe, se tirando onde é cultivado, né, aquela paisagem de caatinga, e o território é compartilhado as regiões vitivinícolas, sobretudo por Pernambuco e Bahia. Está aparecendo alguns outros estados em escala menor. Eu sempre tenho algum receio de falar dados muito absolutos, porque se me perguntar, e sei lá, eu na Paraíba que seja, tem? Se ficar falando de Nordeste, eu vou dizer não, talvez tenha. Tá? E a gente tem visto ali Sergipe, eu sei que andou tendo. Sul da Bahia já não está, claro, no Vale de São Francisco, mas está no Nordeste e não faz parte desse clima tropical, mais um clima de cerrado, inclusive, com colheita de inverno. Tem sido interessante a expansão da vitivinicultura. Mas voltando ao Vale de São Francisco, é o tal do semiárido, né? Não é desértico, mas é um clima quente e alguma parte do tempo seco, outra parte do tempo com precipitação, inclusive relevante. Só que a questão é que ela não acontece bem distribuída, ela acontece bem concentrada em alguns períodos, que normalmente é o período que se evita fazer o cultivo de frutas, se assim for possível, em função de ter mais problemas aí de moléstias fúngicas. E obrigatoriamente irrigação. Não há como ter um vinhedo sem irrigação, a produção de frutas no geral, sem irrigação no semiárido. Mas é importante dizer que a irrigação por gotejamento é um sistema relativamente moderno. Se a gente vai ver ali, Argentina e Chile muitas vezes tinham por inundação, efetivamente abria comporta ou drenava água de rios e deixava o vinhedo inundado, ou por sulcos, né, cheios d'água. E isso tem alguns problemas, isso aí tende a deixar a raiz mais superficial, então quando a tua dependência de irrigação é sempre maior. E tu não calcula também quanto cada planta precisa, né? Com a irrigação por gotejamento, microaspersão e técnicas mais modernas ainda, tu consegue dizer cada planta está recebendo tanto de água. E consegue inclusive implantar sensores e descobrir que você está subministrando exatamente a quantidade adequada de água para cada planta. Aí tem amantes e odiadores da técnica.
é muita intervenção humana, mas eu particularmente entendo que se o homem não plantasse a uva em outros lugares, ela continuaria restrita aos lugares de origem. Eu acho que inovar, usar a ciência e ou usar é uma característica do homem, e eu acho que a gente precisa entender que isso é também um tipo de terroir. Eu não quero ser aí quem vai dizer o que está certo e o que está errado, né? Não me cabe, eu acredito, inclusive, mas há críticas e há pessoas que acham bem interessante. O mesmo, só para deixar claro, o mesmo acontece também com Chile e Argentina. Muita gente olha aquele terroir irrigado, isso não é um terroir. Enfim. Principais variedades. Aqui é interessante, variedades de clima quente. E é muito óbvio que em um lugar quente você vai plantar variedades de clima quente. Base Syrah, Cabernet Sauvignon, aquela caça internacional que todo mundo quer. Tempranillo, que é uma variedade espanhola, que não é tão extrema em clima, mas que está presente em regiões bem quentes na Espanha. Também Alicante Boucher eu destacaria, uma variedade que dá muita cor e uma certa acidez para os vinhos, que se comporta bem, né, nesse clima. E tenho visto também Petit Verdot, que eu acho bastante interessante. Petit Verdot é uma uva com amadurecimento difícil. E se procurar, vai descobrir que tem várias outras tentativas ali, Malbec mesmo, e por aí vai. Como uvas brancas, moscatos de um modo geral, e a principal uva que a gente usa para fazer vinho moscato e também espumante moscatel no Vale de São Francisco é a uva Itália. Isso é uma outra polêmica, né? Falar isso tem gente que faz questão de esconder. As próprias vinícolas não falam muito sobre isso, mas eu particularmente não vejo problema nenhum. O problema é que se tinha era tecnológico. Como é que você pega uma uva que é para mesa, que é crocante, que não se desfaz em líquido, que você pegar um punhado, apertar com a mão, tem uma certa dificuldade para extrair suco, ou extrai, mas extrai de um modo incompleto. Então, como é que fazia vinho? Bom, aí teve que ser tecnologia enológica mesmo, utilização de enzimas, e adequação de técnicas. Eu particularmente não vejo problema e acho os vinhos feitos à base de moscato do Vale de São Francisco muito agradáveis, bastante aromáticos, que algumas uvas lá têm problema com maturação muito acelerada e aromas não tão prontos e pujantes. No moscato não tem esse problema. Também usada para alguns destilados. E também não tem problema dizer que algumas uvas que não estão viáveis para uva de mesa acabam sendo utilizadas para elaboração de vinhos. Ela não está estragada, ela simplesmente está disforme, disparelha, inclusive ela pode estar muito madura. E estar muito madura pode não ser conveniente visualmente para o mercado. Desculpa. Depois Sauvignon Blanc, né, que o mundo inteiro tem. Verdejo, e aqui eu acho que é interessantíssimo, está começando a despontar aí como uma variedade que é diferente. E Chenin Blanc. Chenin Blanc é uma variedade que eu acho que deveria ser a símbolo do Vale de São Francisco. Eu particularmente gosto muito de Chenin Blanc e tudo que eu tomei de Chenin Blanc do Vale era muito bom. Eu acho que tem um potencial interessante para vinhos bons, frescos, com uma boa acidez, que é um certo problema num lugar quente, manter a acidez. E extremamente aromáticos. Eu sou um grande entusiasta da Chenin Blanc no Vale de São Francisco. Não provei Verdejo ainda como varietal, mas tenho boas perspectivas. E o Syrah sempre foi uma variedade pujante no Vale de São Francisco. Se a gente cuidar os relatos ali de quando começaram a experimentar com mais vigor variedades viníferas, era muito o que o pessoal fez, obviamente, né? O que o homem ali ser integrante do terroir pensou olhando para aquele clima e para aquele solo. Precisamos de variedades de climas quentes. Isso foi feito e boa parte disso tem um bom resultado hoje. Incrivelmente, a segunda maior região do Brasil de produção de vinho não está no sul e não está no sudeste, está no nordeste. E lembrando que a área não precisa ser exatamente imensa, uma vez que produz quase sempre 2 vezes por ano. Esses dados
provavelmente não estejam bem atualizados, tá? Teve um certo vai e vem das empresas pequenas, tanto de fechamento, definhamento, vamos dizer assim, e criação de algumas outras, incorporação e tudo mais, mas duas grandes, efetivamente. A gente sabe quais são. Uma delas é a que nos forneceu esses slides e a outra é a RioSol, com produtos dessa localidade que a gente encontra no Brasil todo. Para aquela época, 11 milhões de litros de vinhos finos por ano. Esse dado provavelmente está um pouquinho defasado. E para aquela época, como a gente viu aqui, está um pouquinho diferente, 1.500 hectares de uvas viníferas para industrialização. Tá? Porque esse dado é uva vinífera e para industrialização. Tá? Não é uva vinífera para mesa, como é, por exemplo, o Rubi. E aí a gente dá um salto, talvez já que estamos falando em vinho, da água para o vinho, e a gente sai do calor e do extremo, né, mais norte, eu sei que está no nordeste, mas em referência ali aos paralelos, a gente sai de um paralelo muito mais norte, vem para o sul. E não só vem, desce paralelos, né, aumenta a latitude, mas principalmente baixa fenomenalmente a temperatura. Tá? Planalto Catarinense. Para quem escuta aí no jornal falar que nevou em Urupema, que fez temperatura negativa, atingiu a mínima do ano, daí isso dura 2 dias, daí no outro dia ela atinge a mais mínima ainda e por aí vai. Urupema está no Planalto Catarinense, um lugar frio, alto, a gente está falando de 1.300 metros, 1.200 e alguns lugares inclusive mais altos. Continental está afastado, em linha reta está relativamente próximo, pode ser que tenha alguma influência de ventos do litoral, mas não tem influência de massa de água, então é um lugar bastante continental. Efeito de altitude, a gente fala que a cada 500 metros baixaria, cada 100 metros, me desculpa, baixaria 0,5 de temperatura. E imaginem então a 1.300 metros. Em relação ao que é o litoral, tem uma diferença sensível de temperatura. E uma temperatura que vai de mais extremos, né? Diferente do que é o Vale de São Francisco, que não varia muito da noite para o dia, e que embora significa que ainda é quente à noite, aqui não. Né? Aqui talvez fique quente de dia, mas de noite certamente vai estar frio. E a variação aí, com alguma tranquilidade, 10 graus. Falando em verão, tá? Em inverno é um pouquinho pior. A máxima é bastante mais baixa e a mínima vai lá embaixo. Uma característica interessante, as vinícolas são pequenas, mesmo as grandes, tá? Comparado que são grandes vinícolas no Brasil. E embora sejam todas pequenas, umas são menores que as outras, tá? Isso tá nas maiores altitudes aí para vitivinicultura que a gente tem. Tem os vinhos de Altos Montes em Flores da Cunha, mas Altos Montes é um nome bonito para alguns pontos com alguma altitude um pouco maior, mas as mais extremas estão no Planalto Catarinense e no seu equivalente no Rio Grande do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra. 400 hectares de vinhedos naquela época para exclusivamente vinho fino, tá? Também espumantes, mas exclusivamente para processamento e para vinho, não se tem uva para mesa, e exclusivamente fina, não se tem uva comum. Principalmente os municípios de São Joaquim, Campos Novos e Caçador. Campos Novos e Caçador estão mais pro meio oeste catarinense, os altos da serra mesmo, São Joaquim, e agora Bom Retiro, Urupema, que é onde tem ali os vinhedos em maior altitude. São Joaquim, a cidade está em 1.360 metros, tá? E essa altitude inclusive é um pouco limite. Algumas uvas mais tardias não amadurecem de jeito nenhum em São Joaquim.
Isso é uma coisa que se tem que conversar. Por que se plantou uva em São Joaquim? A história é relativamente interessante. Um senhor rico, dono na época da Secrisa, que era uma empresa de azulejos, e também Eliane, que tinha azulejos e agroindústrias, resolveu, gostava muito da região, achava muito bonita, tinha a área de descanso dele e era muito apaixonado por vinhos. Esse senhor se chama Dilor de Freitas. Aí ele funda a vinícola Vila Francione, que vocês vão ver aí nos rótulos como um VF. Ah, ele não foi o primeiro exatamente. O que aconteceu foi que a Epagre, a empresa, que seria, digamos, a Epagre, a Embrapa do estado de Santa Catarina, a, a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Santa Catarina, tem uma área experimental em São Joaquim, voltada à maçã, um grande polo produtor de maçã, com maçãs diferenciadas em função da enorme amplitude térmica e da temperatura mais baixa. A Ipagre planta vinhedos, recebe umas mudas e planta. A história que se conta é mais ou menos essa. Vamos ver o que acontece. A Ipagre ganha Cabernet Sauvignon e planta Cabernet Sauvignon em São Joaquim. Pega anos muito bons e dá resultados interessantes, porque as pessoas não tinham muito essa ideia de que que a viticultura poderia ser algo de sucesso lá. Nesse paralelo aparece o seu Dilor querendo fazer uma grande vinícola. E essas coisas se casam e de um dia para o outro aparece uma região que hoje é bastante consolidada. São Joaquim tem em torno de 280 hectares de vinhedos, tá? E essa foto aqui tá bem bonitinha de São Joaquim. Normalmente ela é tem mais escarpadas, tá? Mais acidentada, inclusive um lugar em que manchas pequenas de terra ali, de vinhedo, pode ter uma grande diferença em função das características de relevo e solo. E mesmo climáticas, algumas áreas por pequenas diferenças estão propensas a um microclima diferenciado. As principais variedades que tem lá, Cabernet Sauvignon, e eu digo que é uma pena, porque não é uma variedade para clima frio, mas é a que mais é plantada lá. E está em torno de 70, 80% do total de uvas, entre brancas e tintas, mas está sendo paulatinamente substituída, uma vez que se sabe que não tem um resultado muito bom. Alguns lugares sim, altitudes mais baixas sim, mas Cabernet Sauvignon, as uvas tardias não são as grandes uvas para clima frio. Depois Cabernet Franc, e Cabernet Franc lá tem tido resultados interessantes e tem havido um resgate do consumidor por Cabernet Franc, ou seja, pode ser que esse acabe sendo um produto típico de lá. Merlot era de se imaginar que tinha um bom desempenho lá, e sobretudo Pinot Noir. Em menor escala, mas já com um desenvolvimento que chama atenção, variedades italianas, brancas e tintas. Basicamente porque o senhor que era executivo da Souza Cruz, essa de tabacos, gostava também da região e adora vinho italiano e gosta muito de vinho. O que ele resolveu fazer? Se aposentar e fazer a vinícola dele lá. Chama-se Leone di Venezia e ele tem apenas variedades italianas. E os resultados foram bons. Sangiovese, as empresas maiores, algumas já tinham, a própria Vila Francione já tinha Sangiovese com bons resultados. Malbec, que é uma uva que aparentemente se dá bem com regiões mais quentes, tem um resultado interessantíssimo na Serra Catarinense. E por incrível que pareça, e aí é aquela hora que a gente pegaria ali as tabelas, olharia e diria, não, aqui não é um lugar para Syrah. Syrah se dá super bem em São Joaquim. Diferenciado, um pouco mais especiado, mas amadurece bem, faz um vinho potente e gostoso em São Joaquim. Se eu fosse pensar, alguém me pedisse, me diga variedades para implantar e para produzir, eu nunca teria dito Syrah. Tá, é claro, pequenas áreas para testar, tudo bem, mas eu não teria feito essa aposta. E se tem tido bons resultados lá. Depois as brancas, Chardonnay.
porque o mundo pede. Sauvignon Blanc, e aqui eu queria dizer, é um lugar para Sauvignon Blanc, tá? Uma uva com amadurecimento precoce, um lugar que é um pouco que se consegue fazer ter manchões mais secos, não tão úmidos. São Joaquim é relativamente úmido, mas uma enorme amplitude térmica dá Sauvignon Blanc muito bons, muito aromáticos. Alguns anos ruins, não tanto, ele fica muito herbáceo, mas tendo uma boa maturação de Sauvignon Blanc, é um bom lugar para se ter Sauvignon Blanc e é uma uva que expressa muito o terroir deles. Também aparece Moscato Diallo em algumas vezes, sobretudo no meio oeste. Depois a gente vai para o meio oeste, né? A gente saiu do Planalto, continua saiu do Planalto, saiu dos grandes montes, continua em Planalto, continuam sendo áreas de alta altitude. A gente está falando em 1000 metros, né? 950 metros. Só que aí tem uma outra característica, plano, ou levemente ondulado, como a gente percebe nas fotos. Aí possibilidades interessantes de vinhedos maiores, vinhedos mais estáveis, assim, tu consegue num manchão maior de terra, aí manchão seria um exagero de dizer, porque de fato são hectares e mais hectares mais próximos, com a uva muito semelhante, né, numa área enorme, podendo aí produzir vinhos em mais escala, com muito boa qualidade, produção mais estável do que nos altos montes e inclusive de alguma forma melhor, consegue maturidade com mais qualidade e com menos surpresas. Tem menos geada, tanto na brotação quanto geada tardia também, geada tardia para queimar a brotação, quanto geada precoce quando tem uva, que também é um problema. Campos Novos está, desse ponto de vista, um pouco mais adequado do que São Joaquim, mas não é a cidade mais famosa. 42 hectares, basicamente a grande empresa lá, a Világio Grando, que é quem se implantou em Água Doce, na verdade, que tem uma área grande de vinhedos. Cabernet Sauvignon, com principal tinta, com bons resultados, é uma região diferente, não é exatamente igual ali, o que é os Altos da Serra. Cabernet Franc também, Merlot, Malbec e, sobretudo, a Világio Grande tem diversos testes, tem uma área enorme de testes, ou seja, esses caras, de um dia para o outro, pode ser que eles descubram um enorme potencial e passem a multiplicar aquela variedade e esse vinho aparece bem estabelecido. Eu acho muito interessante isso. Se eu pudesse ter uma propriedade e pudesse ter a liberdade nela, eu certamente faria isso. O mais bacana é testar. Não há... As tabelinhas te ajudam, né? Você vai, claro, casar clima, solo, variedades possíveis, mas a prática é que diz tudo, de fato. A gente pode trazer surpresas muito ruins e muito boas. Branca, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E aí, basicamente, claro, também é uma boa região para Sauvignon Blanc, mas a gente tem que dizer, né? A exigência do consumidor são esses vinhos clichê, vamos assim dizer. Justiça seja feita, o Chardonnay da Serra Catarinense é muito bom, tá? Muito bom. Eles tinham por um bom tempo aí consultores californianos, que embora sejam regiões muito distintas, eles imprimiram um certo estilo californiano nos vinhos, tá? Vinhos de longa maceração, vinhos de bastante amadurecimento e carvalho, vinhos para envelhecimento, de fato. E no caso do Chardonnay, que é branco, uva bastante madura, bastante aromática, bastante passagem por madeira de carvalho, fazendo um vinho que inclusive tem potencial para envelhecimento e particularmente me agrada bastante. Um dos primeiros grandes vinhos da Vila Francione foi um Chardonnay, chamava Lote 1 na época, acho que era, ou era Lote 2, já não me recordo, que era um blend de safras, porque eles não tinham tido volume numa única safra, daí misturaram com outra e foi um vinho extremamente elogiado e que acabou muito rápido. E Caçador já está mais para o oeste ainda, 78 hectares de vinhedos, tá? 1.250 metros de altitude. Caçador tem inclusive alguma tentativa de vinhedos orgânicos e biodinâmicos. Tá? Uma área mais ondulada, mais alta,
mas diferente do que é São Joaquim. É uma área mais plana e mais menos acidentada. Não é novidade, né? Cabernet Sauvignon com uva tinta, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir e Malbec. E brancas, novamente não é novidade, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E sobre Santa Catarina, é importante dizer, a maior região e a mais tradicional não é o Planalto, tá? É o Vale do Rio do Peixe, que é mais para o oeste, tá? Concentra ali alguns municípios como Videira, que o próprio nome do município já diz, né, a que veio, que na realidade inclusive onde foi fundada a Perdigão, tem uma grande fábrica lá. E o grande produto agrícola deles é produção animal, né, suíno e aves, sobretudo. Mas o que caracteriza a cidade é a uva e o vinho, tá? É a colonização italiana. Tangará, Pinheiro Preto e várias outras cidades que elas estão no mapa menos nobre, que eu diria assim. Elas surgem basicamente com a vinda de imigrantes italianos, igualzinho como era para a Serra Gaúcha. Mas essa região, embora ela não seja toda ela totalmente uniforme, embora tenha áreas muito boas em Tangará, ela é uma região. Pensem na Serra Gaúcha, que tem lá alguns problemas de clima, excesso de chuvas, excesso de umidade, solos um pouco férteis, bastante matéria orgânica. Pensem em uma região que tem tudo isso vezes um pouquinho mais, tá? Chove mais, tem mais matéria orgânica no solo, tem mais fertilidade, tem mais umidade. O verão é mais quente, mais úmido, então tudo é mais difícil lá. A última vez que estive lá, vi videiras comuns, tá? Americana ou híbrida, não lembro o que era. A folha era isso aqui. Era enorme, era um chuchu, tá? Efetivamente. Porque é uma região um pouco menos própria, tá? O grande produto lá, vinho de mesa. E vários produtos de baixíssima qualidade, tipo sangria, cooler. Mas é uma região que é necessário falar e que é necessário conhecer, porque ela não foi, ela ao contrário do que se pensa, não foi, ela que foi a primeira, não foi a Serra Catarinense, mas ela é um pouco menos famosa. A média de produto é baixa, né, em termos de posicionamento de mercado e qualidade, mas é importante dizer, há boas vinícolas, há boas áreas, há áreas ali mais próximas, tá, digamos, de Caçador para diante, ainda mais para o oeste de Santa Catarina, Santa Catarina é um estado muito frio, assim. Há áreas com altitude e aí tem áreas que produzem muito bem, tá? Eu particularmente destacaria aqui em Tangará, para falar um nome de referência, a vinícola Panseri, que é, inclusive, hoje uma das filhas, que é enóloga, dá aula no Instituto Federal de Santa Catarina, no curso de superior de viticultura e enologia. Lá tem vinhos comuns muito honestos, muito bons, muito bem feitos. Vinhos finos mais tradicionais ali da região, muito bons. E vinhos finos de altitude, eles tinham um vinhedo mais alto que tinha excelente qualidade. Bom, a gente faz uma pausa e a gente continua na próxima aula com as outras regiões.